Não há necessidade de se apegar às suas crenças, esses antigos artefatos desenterrados estão aqui para quebrá-las. Venha conosco enquanto fazemos uma viagem ao mundo dos segredos proibidos do passado, mas tenha cuidado, alguns desses achados são tão estranhos que você não espera que existam. Computador da Antiguidade. Se você está se perguntando por que sempre falamos sobre essa descoberta em quase todo vídeo, é por causa de como ela desafia a lógica e o raciocínio. É um dos achados que vai despedaçar suas crenças. Essa descoberta foi feita na pequena ilha grega de Anticítera, na borda do Mar Egeu, entre o continente e Creta, em 190 a.C. Um mergulhador grego de esponja afirmou ter encontrado um naufrágio a cerca de 15 metros abaixo das ondas. Mergulhos adicionais confirmaram sua descoberta, e o naufrágio foi considerado de um navio romano antigo que afundou em algum momento do primeiro século a.C. A verdade é que ninguém sabe para onde ele estava indo, mas sugestões de historiadores dizem que o navio poderia ter partido do movimentado porto comercial antigo de Rhodes e seguido para Roma. Ao longo do ano seguinte, mergulhadores e arqueólogos começaram a trabalhar para trazer os artefatos à tona, e, caso você tenha uma imagem fácil em mente, apenas descarte-a, porque essa recuperação levou à morte de um mergulhador, com mais 2 paralisados pela descompressão. Triste, mas vamos olhar para o lado mais brilhante. Seus esforços não foram em vão, eles recuperaram um tesouro de esculturas de mármore, moedas, uma estátua de bronze e trabalho em vidro e cerâmica. Mas, entre as descobertas, havia uma descoberta que, a princípio, não parecia nada séria, era um pedaço de bronze corroído e madeira. Como os outros objetos recuperados do naufrágio eram mais reconhecíveis como achados importantes, esse estranho pedaço foi guardado no Museu Nacional de Arqueologia de Atenas e praticamente esquecido. Anos depois, graças à curiosidade, especialistas começaram a trabalhar nessa descoberta para entender do que se tratava. Eles escanearam esse estranho pedaço e descobriram inscrições e símbolos gregos previamente não vistos espalhados por cerca de 82 peças no total, incluindo pelo menos 35 engrenagens de bronze, 19 hastes e eixos, e 7 ponteiros, indicando um dispositivo de complexidade sem precedentes para o mundo antigo. Logo descobrimos que esse mecanismo era uma espécie de dispositivo usado para calcular datas e prever eventos astronômicos, tornando-o o exemplo mais antigo conhecido de um computador analógico. É estranho como algo assim poderia ter existido na época em que existiu, mas, veja, toda vez que uma descoberta é feita sobre os antigos gregos, nos perguntamos se eles eram humanos. Apesar do avanço que afirmamos ter na era presente, houve muitas tentativas fracassadas de recriar o dispositivo para demonstrar como ele poderia ter funcionado. No entanto, a crença geral é que o dispositivo estava dentro de uma caixa de madeira do tamanho de uma caixa de sapatos, alimentado por uma manivela, as engrenagens intricadamente ligadas todas se moviam em uníssono. As engrenagens giravam uma série de mostradores e escalas inscritas com signos do zodíaco gregos e dias e meses do calendário egípcio. Esconderijo de moedas. Muitas pessoas encontraram esconderijos de moedas aqui ou ali, na maioria das vezes em prédios abandonados ou antigas propriedades familiares com quartos secretos. Sim, tudo isso que vimos em filmes. No entanto, isso é algo realmente semelhante, mas vem com uma reviravolta louca, e essa reviravolta é o local de uma prisão. Não é apenas qualquer prisão, mas a prisão de Port Arthur, uma prisão onde os prisioneiros não tinham permissão para carregar dinheiro. Então, como uma pilha de xelins de prata, valendo cerca do salário de uma semana para um dos supervisores da colônia penal, acabou enterrada sob a oficina dos prisioneiros. As moedas foram encontradas durante uma escavação arqueológica de 10 meses no local da fundição e da ferraria, conduzida pelo pesquisador pós-doutorado da Universidade de New England, Richard Tuffen, e pela Sra. Dick. A descoberta se junta a outros achados, como fichas de jogo feitas à mão, cachimbos de tabaco e produtos metálicos habilmente feitos. As moedas foram encontradas no chão de argila da oficina, onde a fundição de cobre teria ocorrido. Considerando que os detentos eram punidos por terem dinheiro, podemos assumir que um detento astuto roubou as moedas de um oficial e as escondeu.
Dada a quantidade de tempo que se passou, é difícil rastrear esse detento astuto, já que 10% da população carcerária, que em seu auge era de 1.200 homens, tinha acesso à oficina ao mesmo tempo. Mas se tivermos alguma ideia de um detento poderoso na época, ele pode ser nosso suspeito, já que aqueles que possuíam fichas de jogo feitas à mão eram os mais poderosos. Quem quer que tenha roubado o dinheiro é, sem dúvida, um criminoso ousado e endurecido. As primeiras pessoas na Grã-Bretanha. Agora é hora de mergulhar realmente fundo em nosso passado e cumprimentar nossos primeiros ancestrais na Grã-Bretanha. Arqueólogos e paleontólogos desenterraram as primeiras evidências de ocupação humana na Grã-Bretanha. Antigos humanos ocuparam a Grã-Bretanha há mais de 800 mil anos, marcando o primeiro assentamento conhecido no norte da Europa, muito antes do que se pensava anteriormente. As novas evidências foram descobertas por uma equipe de cientistas e arqueólogos do Museu de História Natural, do Museu Britânico, da Queen Mary University of London e da University College London, em uma escavação arqueológica em East Anglia. Até então, as evidências nos diziam que os humanos chegaram à Grã-Bretanha cerca de 700 mil anos atrás, quando, por um breve período, o clima era comparável ao do Mediterrâneo hoje. As descobertas de Habsburg estendem o registro da presença humana na Grã-Bretanha ainda mais para o passado. Papiro Edwin Smith. É um antigo texto médico egípcio nomeado após Edwin Smith, que o comprou em 1862, sendo o tratado cirúrgico mais antigo conhecido sobre traumas. Para alguns cirurgiões, este texto é conhecido como o livro secreto do médico. O documento pode ter sido um manual de cirurgia militar, descrevendo 48 casos de lesões, fraturas, feridas, luxações e tumores. Data das dinastias 16 a 17 do segundo período intermediário no Antigo Egito. O papiro é único entre os 4 principais papiros médicos existentes que sobrevivem hoje. Enquanto outros papiros, como o papiro de Ebers e o papiro médico de Londres, são textos médicos baseados em magia, o papiro Edwin Smith apresenta uma abordagem racional e científica para a medicina no Antigo Egito, na qual medicina e magia não entram em conflito. O papiro Edwin Smith é um rolo com 4,68 metros ou 15,3 pés de comprimento. O lado da frente tem 377 linhas em 17 colunas, enquanto o lado de trás tem 92 linhas em 5 colunas. Exceto pela coluna externa fragmentada do rolo, o restante do papiro está intacto, embora tenha sido cortado em páginas de uma coluna em algum momento do século XX. Está escrito da direita para a esquerda em hierático, a forma cursiva egípcia de hieróglifos, com notas explicativas em tinta vermelha. A grande maioria do papiro trata de traumas e cirurgias, com seções curtas sobre ginecologia e cosméticos na parte de trás. Na frente, há 48 casos de lesões, cada caso detalhando o tipo de lesão, exame do paciente, diagnóstico, prognóstico e tratamento. Mas aqui está a parte mais incrível: o lado de trás consiste em 8 encantamentos mágicos e 5 prescrições. Isso mostra que encantamentos e invocações podem ter sido usados como último recurso em casos terminais. Altar do Rei Serpente. Isso parece o título de um filme, não é mesmo? Mas não é, é uma descoberta real, embora você possa se lembrar dos seus filmes favoritos enquanto escava. No norte da Guatemala, arqueólogos encontraram um antigo altar que retrata cenas reminiscentes da popular série de televisão de fantasia Game of Thrones. O altar, com quase 1.500 anos, foi esculpido em calcário, pesava cerca de 1 tonelada e foi encontrado em um templo no sítio arqueológico de Lacona, na região da selva próxima às fronteiras com o México e Belize. Este altar é o monumento mais antigo registrado no sítio de Lacona do período clássico maia, que durou de 250 a 900 d.C. Uma análise das esculturas no altar revelou como a poderosa dinastia Canano iniciou seu domínio de 200 anos sobre grande parte das terras maias. O altar, esculpido em uma grande laje de calcário, retrata o até então desconhecido rei Shaktuki carregando uma serpente de 2 cabeças. Este animal não é uma coincidência, já que os governantes da dinastia Senau eram conhecidos como os Reis Serpente.
As pessoas que viveram na época devem ter uma história realmente interessante, algo que pareceria saído de um livro de ficção. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like.